Irmãos, o Espírito de Deus é doce. Onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Não existe prisão, não existem limites. Deus não é um policial escondido atrás da placa, esperando você passar em velocidade para pegar você fazendo alguma coisa errada. Ele não é um pai que espera o pior dos seus filhos, ele é um pai que espera e trabalha pelo melhor nos seus filhos. Mas nós somos de natureza caída. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Atos. Atos, capítulo 5, verso 17. E levantando-se o principal dos sacerdotes, o sumo sacerdote, e todos os que com ele estavam, e eles eram da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, tirando-os para fora e disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida, desta nova vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o conselho e todos os anciãos dos filhos de Israel e enviaram servidores ao cárcere para que de lá os trouxessem. Mas tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão e, voltando, lhe anunciaram, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado com toda a segurança e os guardas que estavam fora, diante das portas, mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando um, anunciou-lhes dizendo: eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém desta vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem Jesus? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua direita, o elevou a príncipe salvador para dar a Israel o arrependimento e a retirada dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Porém, ouvindo eles isto, se enfureceram e deliberaram matá-los. Mas levantando-se no conselho um certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem-os para fora. E disse-lhes: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou um número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste levantou-se Judas, o galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo atrás de si. Mas também este pereceu, e todos que lhe deram ouvidos foram dispersos. Mas agora digo-vos: dai de mão estes homens e deixai-os ir. Porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça ser desachados combatendo contra Deus. E concordaram com ele, chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, alegrando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo
e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Amém. Irmãos, tem algumas coisas que nós precisamos considerar a respeito do nascimento da igreja. Quem veio à escola dominical hoje estudou aqui que a igreja não nasce com Jesus. A igreja nasce com os apóstolos. A igreja é de Jesus. A igreja é orgânica. A função de Jesus nesse corpo orgânico é de ser o cabeça. Mas ele não dá luz à igreja. Quem dá luz à igreja são os apóstolos, quando vem o Espírito Santo em Pentecostes, capítulo 2 de Atos, e ali pelo capítulo 2 até o capítulo 4, a igreja se reúne e ela começa a funcionar como um grupo coeso, com um só objetivo, com uma só vida. Isso impacta a vida de Jerusalém, isso impacta a vida de todos que haviam ouvido a respeito de Jesus, porque eles começaram a ver na prática a vida daqueles que praticam os ensinamentos de Jesus. O primeiro grande impacto é que eles viram as pessoas que eram grandes proprietárias de terra, vendendo essas propriedades e transferindo dinheiro aos apóstolos, e estes distribuindo àqueles que tinham necessidade, de tal maneira que no grupo que nascia, chamado de Igreja de Jesus, não havia necessitados. Além disso, grandes sinais de curas e libertações aconteciam o tempo inteiro pelas mãos dos apóstolos. Vimos um pouco depois, estudando ainda na escola dominical, que certo dia Pedro e João vão à igreja, estão indo ao templo orar, e de repente é colocado diante deles um homem que há 40 anos mendigava na porta da igreja. E Pedro, olhando para ele, o cura no nome santo de Jesus. É claro que essa cura de um homem que era conhecido há 40 anos naquele lugar, pedindo esmolas, impacta toda Jerusalém, todas as pessoas ficam sabendo e todas as pessoas correm também para ver aquele grande milagre, para receber daquele grande milagre. E é nesse momento que algo acontece. Nós temos uma religião velha, não é uma religião pagã, é uma religião dada por Deus, através de Moisés, num dos montes, quando eles saíram do Egito. Está lá em Êxodo capítulo 20, lá no Êxodo capítulo 19, quando Deus chama o povo e entrega para eles uma comissão para que eles se tornassem o seu povo particular, um reino de sacerdotes que anunciassem esse Deus a todos os filhos de Deus, que trouxessem o conhecimento do Pai a todos os filhos que ainda não o conheciam. A religião que o Senhor Deus dá àqueles que saíram do Egito era uma religião de um doce espírito, de liberdade, de pacificação. Não à toa, alguns séculos antes, Deus havia dito a Abraão que nele seriam benditos todos os filhos, todas as famílias da terra seriam benditas. Mas de alguma forma a religião começou a se tornar um bom negócio, começou a se tornar alguma coisa muito lucrativa, começou a distinguir uns dos outros de tal maneira que uns se tornaram muito importantes, já não se viam como o resto do povo. E estes que fizeram da religião o seu negócio, e um bom e um grande e lucrativo negócio, quando eles batem de frente com uma versão nova dessa mesma religião, trazida por Jesus, que se apresentava como filho de Deus, isso choca. Por quê? Porque Jesus operava milagres. Eles não operavam milagres. Eles não haviam ouvido falar, haviam lido a respeito dos milagres operados pelos profetas do passado. Profetas como Jeremias, Isaías, sacerdotes, homens de Deus que Deus usou para fazer coisas extraordinárias, mas eles, com aquela religião que se tornou um bom negócio, com aquela religião que os enriqueceu, mas também os endureceu, que tirou deles o doce espírito e trouxe um espírito de amargura, a única coisa que eles tinham era violência. Era aquela coisa: se você não nos obedecer, nós vamos te espancar. Se você não nos obedecer, nós vamos te matar. E foi por isso que mataram Jesus. Porque Jesus chega dizendo: ouvistes o que foi dito aos antigos. Esquece o que foi dito do jeito que foi dito. Eu, porém, vos digo. O que a lei quis dizer é: tirem de dentro de vocês a violência. Percebam que o Espírito de Deus é um doce espírito. É um espírito de pacificação, não é um espírito de gritos, não é um espírito de ameaças, não é um espírito de
perseguição, não é um espírito de acusação, não é um espírito de preconceito, não é um espírito de morte, não é um espírito de violência. Não há violência em Deus. Violência é algo que vem do coração caído do homem. Não podemos esquecer que o homem é um ser caído. Mas ele é chamado a evoluir. Nós estamos no planeta chamado Terra para evoluir. Nós somos uma geração que recebeu do Espírito de Deus para compreender essa evolução que o Espírito de Deus nos dá. Mas quando nós nos apaixonamos pela riqueza, nós instrumentalizamos tudo para alcançá-la. Quando nós nos iludimos com o canto da sereia, e eu não sei se vocês conhecem a origem do termo canto da sereia, num dos clássicos da literatura há um caso de um marinheiro que quer ouvir o canto das sereias. Mas qual era o problema? Quem ouvia o canto das sereias se jogava no mar para encontrar com elas, seduzido pelo canto delas, e morria nas mãos dessas sereias. Ulisses, salvo engano, é aquele que se amarra no mastro do navio para ouvir o canto da sereia, enquanto seus homens tampam os ouvidos, e ele passa por aquele lugar, porque se ele se desamarrasse, ele se jogaria e seria morto. O canto da sereia é alguma coisa que te conduz à morte. Essa que é a grande lição do conto. Então a riqueza, ela é uma ilusão. Não é à toa que Tiago diz para nós que muitos que buscaram ficar ricos naufragaram, se afundaram. Não é à toa que Pedro vai nos falar disso também, não é à toa que Paulo vai nos falar disso também, não é à toa que Jesus nos falou disso também. É melhor ter um tesouro no reino dos céus do que na terra. Quem busca se enriquecer, se cobrir de bens dessa terra, se perde nessa busca louca. E a religião pode ser um fator de busca de riqueza, como a medicina, como a segurança pública, como qualquer atividade humana. Quando nós perdemos a doçura, quando nós perdemos a noção de que nós estamos tratando com pessoas, quando nós instrumentalizamos qualquer coisa para tirar proveito das pessoas. Observe o que esse texto diz para nós. Volta os olhos, por favor, ao verso 17. Verso 17 e 18. E levantando-se o sumo sacerdote, capítulo 5, e levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Encheram-se de inveja. Inveja não é um sentimento ou uma emoção que vem de Deus. É da carne. Não vem do Espírito Santo, vem do coração do homem. O que é inveja? Inveja é um sofrimento por eu não ter o que o outro tem. Inveja é um desejo de que o outro perca. Não é um desejo de que eu tenha alguma coisa parecida com a dele ou melhor do que a dele pelo meu esforço. É um desejo de que ele perca, para que eu não sofra vê-lo ter alguma coisa que eu acho que é melhor do que o que eu tenho. O que é que os religiosos tinham? Eles eram ricos. O que é que eles tinham? Poder. O que é que eles tinham? Importância. O que é que eles tinham? Todos os confortos da terra, porque eles fizeram da religião um bom negócio. O que é que eles tinham para manter o lugar deles? A força policial. Irmãos, na história da humanidade sempre houve a classe dominante e a classe dominada. A classe dominante sempre viveu de confortos, de privilégios. Mas quem sempre pagou os confortos e os privilégios foi a classe explorada. Mas o que é que mantém a classe explorada dócil? Que mantém a classe operária, a classe trabalhadora, a classe que sofre, que paga as contas, para que haja conforto na classe que controla tudo? O que é que mantém a classe da força policial? É ela que está entre os dois. Então o que é que eles fazem? Eles chamam o capitão da guarda. Eles chamam a guarda e mandam prender os apóstolos, porque eles tinham riqueza, eles tinham poder, mas eles não tinham autoridade para dizer a um aleijado: levanta e anda em nome de Jesus, e o aleijado andar. Pedro e João não estavam preocupados com uma religião de preconceitos. Pedro e João não estavam preocupados com uma religião de condenação. Pedro e João não estavam preocupados com uma religião de ameaças. Pedro e João não estavam preocupados com uma religião para tirar proveito dos outros. Então, quando aquele aleijado olha para Pedro e João e diz: me dá uma esmola,
eu preciso de migalhas, alguma coisa para que eu possa comprar um pão hoje. Pedro, que não tinha dinheiro, Pedro tinha um coração temente ao Senhor, praticava a sua religião com temor, mas não tinha feito da sua religião um bom negócio. Ele olha para aquele homem e diz: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Eu tenho intimidade com Jesus Cristo, e eu tenho um mandado dele, em nome de Jesus, com o mandado espiritual que me é dado, que eu tomo posse, eu te digo, levanta e anda. E aquele homem que há 40 anos era aleijado, começa a ver as suas pernas se fortalecerem, os seus pés se fortalecerem, e ele se levanta. E ele começa a andar, e não dava para dizer que era alguém contratado para fazer um milagre acontecer, porque ele era conhecido há 40 anos naquele lugar. Viram aquele menino nascer aleijado, viram aquele neném crescer e se tornar um jovem, aquele jovem se tornar um homem, e aquele homem esmolar durante 40 anos. Então o milagre era verdadeiro. O que é que enche o coração desses religiosos de inveja? O poder que estava na vida de Pedro. Porque andar com Jesus é depender de Jesus. Andar com Jesus é servir a Jesus. Depender de Jesus e servir a Jesus é colocar Jesus em primeiro lugar. É entender que eu não estou neste mundo para juntar dinheiro. Eu não estou nesse mundo para comprar terra. Eu não estou nesse mundo para juntar apartamento, para ter carro. Essas coisas podem vir para a minha vida por uma questão da vontade de Deus, de um plano dele na minha vida. Mas não vai fazer diferença nenhuma se eu tenho ou se eu não tenho. Quando você lê o livro de Eclesiastes, e eu quero acreditar que você, como um crente em Jesus Cristo, que tem uma fé de confissão evangélica, eu quero acreditar que você leia a Bíblia. Eu quero acreditar que você já fez o estudo de Eclesiastes aqui, porque eu já dei o estudo de Eclesiastes aqui. Você sabe que Eclesiastes é um livro pequeno de apenas 12 capítulos. Você sabe que quem escreveu foi Salomão. Você sabe que a primeira grande afirmação de Salomão é que ninguém foi maior do que ele antes dele. Você sabe que para corroborar essa afirmação, ele faz um inventário das coisas que ele teve e que ele fez. Servos e servas, jardins, pomares, lagares, exércitos. Se deu a todos os prazeres da terra. E depois ele começa a narrar as suas observações, não esquecendo, porque você também é uma pessoa que conhece a palavra, que Salomão recebeu de Deus o espírito da sabedoria. Então ele faz comparações, ele diz: eu vi que não há diferença entre o rico e o pobre, o que acontece com um acontece com o outro, para onde vai um vai o outro. Que o ter é ter trabalho, que quem ajunta muito, ajunta para deixar para os outros. Eu vi que isso tudo é vaidade, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Tudo passa. Mas o que é que ele diz que é essencial? O que é que ele diz que é importante? Ele diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude, nos dias da tua mocidade, porque ela vai passar depressa. Ela vai passar depressa. Eu estava ouvindo aquela atriz que fez uma personagem que era a esposa do Agostinho Carrara. Vocês assistiram a Grande Família? Vocês lembram do Agostinho Carrara? Né? A Bebel, a Guta, que é a atriz, faz uma declaração e disse: a fama e o dinheiro passaram muito depressa. Muito depressa. Ontem eu vi um filme que está no Netflix, que é a vida do Erasmo Carlos. Para quem não conhece, Erasmo Carlos foi amigo do Roberto Carlos na época de grande sucesso deles na juventude. Eles tinham um programa chamado A Jovem Guarda na televisão. E ele ganhou muito dinheiro. Mas de repente a fama passou. De repente o dinheiro acabou. O apartamento de frente para o mar, que no momento de muito dinheiro e muita fama ele pôde dar para a mãe dele, quando passou a fama e passou o dinheiro, ele teve que vender. Então, o pregador, aquele que em Eclesiastes diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, porque a tua mocidade vai passar depressa. Você está com 15 anos, está com 25, está com 25, você está com 35, 35, você chegou na casa dos 50, é meio século. Com 50, para pular para 60 é assim, é um piscar de olhos.
Não se esqueça que nós fomos feitos para adoecer, para sermos vítimas de doenças, de acidentes, e por fim para morrer pelo envelhecimento, se vida tivermos aqui por mais tempo. Não temos como fugir do envelhecimento, não temos como fugir da doença, não temos como fugir dos acidentes, não temos como fugir dos crimes, não temos como fugir da morte. Então, para que é que nós estamos aqui? Nós estamos aqui para servir a Deus. Não é à toa que Jesus de Nazaré, depois de ressuscitado, está descrito em Mateus capítulo 28, ali no finalzinho, nos últimos versículos, ele disse: me foi dado todo o poder no céu e na terra, ide por todo mundo e ensinai. Nós somos chamados a aprender a andar com Deus e a ensinar as pessoas a andar com Deus. O que os religiosos, famosos, ricos, donos da religião fizeram? Exatamente o contrário. Passaram de professores da fé a donos de um rebanho. Passaram de pessoas que deviam orientar as outras a buscarem a Deus, a meros fazendeiros que matavam para tomar a carne, que ordenhavam e tiravam a lã das ovelhas, mas que não falavam de Jesus. E quando eles encontram Pedro, João e os outros apóstolos que colocaram Jesus em primeiro lugar, quando Pedro entendeu que o chamado de Jesus para que ele largasse a rede, deixasse de ser pescador de peixes para ser pescador de almas, era algo sério. Quando Mateus entendeu que ele não foi chamado para ficar rico sendo coletor de impostos, mas que ele devia ser alguém que ensinasse a respeito de Deus. Quando Filipe, quando todos os apóstolos começaram a dar testemunho de que Jesus é o Senhor, aquilo incomodou os religiosos. O que eles fizeram? Mandaram prender. Lembra que eu falei que entre a classe que manda e a classe que é mandada tem que ter uma força opressora que mantenha a classe de baixo subjugada e submissa? Eles mandaram o que? A força policial. Vai lá e bate, vai lá e mata. Porque se você pegar aqui, por favor, volta os olhos para a palavra de Deus, veja aí no Atos capítulo 5, por favor. Quando eles falam para Pedro e João que não falassem mais no nome de Jesus, o que é que Pedro responde? Verso 32, nós somos testemunha acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que o obedecem. Agora veja o que os religiosos fizeram. Porém eles, ouvindo isto, se enfureceram e resolveram, deliberaram matá-los. Irmão, olha aqui para mim em nome de Jesus. Nenhuma religião que tem o Espírito Santo de Deus quer matar alguém. Nenhuma religião que é de Deus quer matar alguém. Pode ser que religiosos queiram matar. Você vai encontrar pastores que dizem que você deve andar armado, porque nós vimos um monte aí, falando isso há uns anos atrás. Mas não são pastores que estão dentro do ministério que Jesus lhes deu. Você vai encontrar um monte de crente que diz que deve se matar. Você vai encontrar crente que tem revólver. Mas eles são apenas religiosos sem o Espírito Santo. Não tem um doce espírito neles. Eles não compreendem as coisas de Deus. Quem matou Jesus? Religiosos. Quem prendeu os apóstolos? Religiosos. Mas o que é que o Espírito Santo deseja daqueles que têm a religião para servir a Deus? Não sou eu que estou falando, é Pedro. Olha o verso 32. E nós somos testemunha acerca das palavras. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu a aqueles, é um acraseado, a aqueles que lhe obedecem. Obedecem como? Que coloca o Senhor Jesus em primeiro lugar. Irmão, olha aqui para mim, em nome de Jesus. O que adianta você colocar qualquer coisa ou qualquer pessoa em primeiro lugar antes de Jesus? Você acha que seu filho vai ficar sempre com você? Te garanto que não. Você acha que seu marido vai ficar sempre com você? Te garanto que não. Você acha que sua esposa vai ficar sempre com você? Te garanto que não. Você acha que dinheiro, saúde, beleza vai ficar para sempre com você? Te garanto que não. Te garanto que não. Você está apostando no cavalo errado. Você está apostando
algo muito importante que é a sua vida naquilo que vai fracassar, que vai falhar. Quem é que obedece a Deus? Quem coloca Deus em primeiro lugar? O reino, eu preciso ser testemunha. Testemunha do quê? Quais foram as palavras de Pedro que perturbaram tanto esses religiosos? Aí eu te convido a ler comigo no capítulo 4. O que é que Pedro pregou? O que é que Pedro ensinou? Abre lá no capítulo 4, por favor. Verso 8. O que é que Pedro pregava que incomodava tanto esses religiosos? O que é que Pedro testemunhava e que eu tenho que testemunhar? Que o Ed tem que testemunhar? Que o pastor Zé tem que testemunhar? Que o Mateus tem que testemunhar? Que o Tiago tem que testemunhar? Que o Zé tem que testemunhar? Qual é a palavra que incomoda tanto os religiosos da violência, da porrada e da morte, da ameaça? Olha aqui, por favor. Capítulo 4, verso 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos. Em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual Deus pôs por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. O que é que Pedro estava pregando? Pedro estava pregando que não há salvação sem Jesus. Pedro reconheceu que eles eram construtores. Vocês religiosos, vocês são os pedreiros que Deus colocou para levantar a obra de Deus. E aqui eu preciso fazer uma analogia comigo e com vocês. Nós que ouvimos a palavra, Giovana que ouve a palavra, Patrícia que ouve a palavra, Wesley que ouve a palavra, Pamela que ouve a palavra, você que tem uma Bíblia dentro de casa, você que tem um temor de Deus, você é chamado para construir o reino do Senhor na terra. Mas você pode dizer que a sua religião é nada. Uma pesquisa feita na Europa, e eu vi essa semana, a pessoa saiu à rua perguntando: qual é a sua religião? Eu sou cristão. Fala 2 versículos da Bíblia. Você, moça, qual é a sua religião? Eu sou cristã. Fala 2 versículos da Bíblia. Eu não achei, nos vídeos que eu vi, em mais de 10 pessoas que eu vi, nenhuma sabia 2 versículos da Bíblia. Aí ele começou a perguntar para pessoas da comunidade muçulmana: qual é a sua religião? Eu sou muçulmano. Fala 2 versículos do Alcorão. E eles falavam 5, falavam 10. Não houve nenhum que deixou de falar. Pedro não virou e disse para aqueles fariseus, para aqueles saduceus, para os principais sacerdotes, que eles não eram os construtores. É de vocês a responsabilidade de construir a fé. Mas vocês não fizeram, vocês rejeitaram a pedra de esquina, a pedra principal, aquela que é colocada, que é aquilo que vale a pena. É aquilo que vai dar direção. A pedra de esquina, pastor, era uma pedra esquadrejada. Ela tinha um ângulo de 90 graus, por isso que ela era chamada de pedra de esquina. A partir dela você tirava todos os ângulos da construção. A partir dela você nivelava a construção. Jesus é a pedra de esquina. Você não terá um casamento feliz sem Jesus. Você pode ter um marido maravilhoso, você pode ter uma esposa maravilhosa, o seu casamento vai fracassar sem Jesus. A sua empresa, o seu negócio, o seu emprego não vai trazer para você felicidade. Não vai trazer para você paz. Pode trazer dinheiro, mas não vai trazer para você paz. Não vai trazer para você realização. Alguém disse num filme, é um filme. Como é que chama aquele ator que era magrinho e que ficou gordo, que era gordo e ficou magrinho, que era uma dupla? Leandro Hassum. É um filmezinho dele, eu não sei que filme, eu só vi o trecho, em que ele fala para um velho:
Eu estou aqui, eu levanto às 4 horas da manhã. Eu tenho que trabalhar até tarde da noite para levar pão para o meu filho, para levar leite para o meu neném, para voltar para casa para minha esposa e ouvir as reclamações dela, para morar numa casa pequenininha. O senhor está falando que a vida é fácil porque o senhor é rico. E aquele homem mais velho, muito rico, disse: se eu pudesse eu trocaria com você agora, nesse momento da minha vida. Eu te daria todo o meu dinheiro para eu poder ser jovem de novo, para eu poder ter uma esposa que me esperasse em casa, para eu poder ter um filho, para eu poder levar o pão para ele, para eu poder ter um neném, para eu levar o leite para ele, para eu poder ter força para trabalhar de madrugada até de noite. Eu te daria toda a minha fortuna para você, se eu pudesse ter tudo que você tem. Irmão, presta atenção. Presta atenção. O Senhor está te dando juventude, o Senhor está te dando força, o Senhor está te dando saúde, o Senhor está te dando tempo, o Senhor está te dando alguém do teu lado que diz que te ama, o Senhor está te dando uma comida, você come e digere. E você não percebe que Deus está te dando isso para que você o sirva, para que você ande com Ele, para que você anuncie. Pedro não teve uma mensagem maravilhosa. Pedro disse ao povo: o milagre que aconteceu e que curou este homem foi operado pelo poderoso nome de Jesus, para que vocês saibam, olha aqui para mim em nome de Jesus, que não há salvação em nenhum outro senão nele. Deixa eu te contar uma coisa: você não terá paz, você não terá céu, você não terá vida eterna, você não terá intimidade com Deus sem Jesus Cristo. Não coloque nada e ninguém antes de Jesus na sua vida. Não coloque nada e ninguém antes de servir a Deus. Porque em algum momento vai acontecer, e eu posso te falar como pregador. Eu posso ser um pastor mais ou menos, ou talvez só menos. Eu posso ser um mau pregador. Eu posso ter 1000 defeitos, mas tem uma coisa que eu posso falar com absoluta confiança de que é verdadeira. E guarda para você isso. No último momento da sua vida, o único arrependimento que você vai ter de verdade é não ter servido a Deus. Por que eu não servi a Deus quando eu pude? Por que eu não servi a Deus? Por que eu preferi qualquer outra coisa antes do Senhor? Por que eu fui para a festa? Por que eu fui vender meu carro? Por que eu fiquei dormindo? Por que eu não preguei Jesus para aquele meu colega? Por que eu não busquei aquela moça para ela ir à igreja? Por que eu não limpei a igreja? Por que eu não fui dizimista? Eu juntei tudo, agora eu estou velho, estou partindo, agora eu estou doente, eu estou partindo, eu estou aqui no meu último momento. Eu não fiz. Pedro tinha uma única mensagem: não tem salvação sem Jesus e não tem vida sem Jesus. Quando eu fecho a Bíblia, eu estou acabando de pregar, você sabe disso, né? Só mais 2 horas. Aí não... Você conhece Chico Buarque de Holanda? Chico tem uma música que ele fala assim: todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. E aí ele vai descrevendo o dia dele. Meio-dia, ela, 6 da tarde, ela está no portão me esperando e me dá um beijo e me jura eterno amor. E ele diz: todo dia, ela, todo dia. A música é o saco que é existir sem um propósito. Todo dia eu levanto, todo dia ela diz que me ama, todo dia ela me dá um beijo, todo dia eu vou para o trabalho, todo dia eu volto, ela está me esperando. Todo dia, todo dia, todo dia. A vida sem Jesus é nada, é um cansaço, é um dia atrás do outro e você diz: mais uma segunda-feira, mais uma semana. Mas quando você tem Jesus no coração, você acorda e diz: Senhor, Senhor, me usa nesse dia. Você não está preocupado em fechar grandes negócios, você não está preocupado em ganhar dinheiro, você não está preocupado em viajar. Você quer que o Senhor te use, porque você tem um doce espírito sobre você. Amém, pastora Anísia? Você tem um propósito: servir a Deus.
Em algum momento eu vou olhar para minha esposa, se eu partir primeiro, se eu tiver oportunidade, e vou dizer: foi maravilhoso ser casado com você, mas eu estou indo, tchau. Pode ser que eu pegue na mão dela, olhe para ela e diga: agora você que está indo e vai me deixar. Vai me deixar. Não tem jeito, você tenta pegar e a mão da pessoa está indo, não tem como segurar, é meu filho, é minha filha. Quem é que nunca te abandona? O Espírito Santo. Quem que nunca te abandona? Jesus de Nazaré. Eis que estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Eis que estou convosco todos os dias. Senhor, esse é um dia que eu vou viver para te servir. Ministra o meu coração, fala comigo. Senhor, me aperfeiçoa. Cuida dos meus negócios enquanto eu cuido dos teus. Vocês sabem que eu gosto de andar de bicicleta, né? Você sabe, quem sabe que eu gosto de andar de bicicleta à noite em Belo Horizonte? Sabia? Ah, você sabe, né, Alice? Amém. Você sabe qual que é o meu projeto especial? Orar na porta de hospital. Irmãos, eu pego a bicicleta e vou para a porta de hospital. Passo em vários. E aí eu oro. Senhor, oro por quem vai partir nessa noite. Que os teus anjos facilitadores que vão ajudar essas pessoas a largar os corpos e seguir o caminho estejam com eles. Consola os familiares que estão esperando a cura e não vão ver a cura. Coloca alegria no coração dos que vão viver a cura. Gratidão. Irmão, você passa na porta de uma delegacia, de um quartel da polícia, você pode orar. Você está andando pelas ruas e você está intercedendo. Você sai de casa, tem aquele vizinho chato. Aquele que já brigou com você, você tem a oportunidade de pensar amarguradamente sobre ele, mas você tem a oportunidade de ministrar bênção na vida dele. Você é servo do Senhor. Enquanto você está servindo o Senhor, Deus diz assim: Demóstenes, preocupa não, seu negócio está na minha mão. Você é só gerente, eu sou o dono. Vira para você e diz assim: filho, pode deixar, teu futuro está na minha mão. Vive o hoje e faz a minha obra, o teu amanhã eu cuido dele. Você está querendo casar? O Senhor diz para você assim: não preocupa não, eu tenho o melhor homem, a melhor mulher para você. E eu vou trazer, vou colocar na tua mão. A única coisa que você tem que fazer, me servir. Pedro só pregava isso. Jesus é o Senhor, e sem Jesus não tem salvação. Amém? Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus?